cultos da baile. Vai encher aquela praça lá. O púlpito dele vai ser de baile. Só. Carregado. Jesus veio à terra para restaurar o que Adão perdeu. O governo de Deus na terra. Isso é uma coisa importante, porque o final de tudo é o começo de tudo. Né? Já que nós estamos falando de paradoxo, o final de tudo é o começo de tudo. O reino de Deus pode ser interpretado também, preste atenção, meus irmãos, como o estado terminal e final da salvação. Isso é uma coisa para gravar. Estado terminal e final da salvação, onde os homens irão transcender. O que é isso? Na ressurreição do corpo, nós passaremos por uma transcendência. Ou seja, estaremos passando por um processo metafísico, sobrenatural. Isso é transcendência. A gente vai transcender o natural, né? Até mesmo para morar numa terra restaurada, o corpo tem que estar em harmonia com o que Deus vai estar preparando para os que creem, para aqueles que estão morrendo hoje. Nilton achava que ia aparecer com cabelo, olhos verdes. Rapaz, o baiano voltou para café. Ele está precisando de café, não. Mas não foi verdade, velho. Não foi verdade. Você também. A crise dele foi descobrir que ele vai ficar do mesmo jeitinho. Não, vai ser na transformada. É. A grande crise do homem. Meu Deus do céu. E viver eternamente com Deus, em Deus. Pelo menos. Aqui, pessoal. E viver eternamente com Deus, em Deus e junto de Deus. Lá no futuro, né? Além do amor incondicional a Deus e ao próximo, é finalmente instaurada definitivamente. Não haverá mais tempo, mais sofrimento, mais conflito, mais ódio, e o céu e a terra unem-se finalmente, instaurando um novo céu e uma nova terra. Então, aleluia! quando a gente para estudar o que a Bíblia revela para nós, e eu gostaria de tocar agora em pontos sensíveis, porque quando a gente fala de escatologia, a gente fala em pontos sensíveis. Mas eu não quero abrir debate aqui, eu só quero apresentar uma ideia, e daí você pode elaborar dentro de você, quiser me perguntar alguma coisa que você vai ouvir, que fica à vontade. A academia para isso é mesmo. A academia, às vezes, ela propõe um debate, né? Mas não é o objetivo. Mas eu sei que a gente vai tocar em termos sensíveis. Né? Apocalipse 21, 2 a 4 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Cidade não é prédio. Do latim civita, que é cidadão. Cidade não é prédio nem casa. Cidade são pessoas. Quando a Bíblia fala da cidade celestial, não está falando lá não tem prédio. Se tivesse, João falaria. Quando ele chegou no céu, ele não viu nada, só viu um trono. Lembra lá? Quando ele subiu, Apocalipse capítulo 4. Eis que vi uma porta aberta no céu, e quando ele se inteirou que estava no céu, ele disse: vi um grande trono branco e um mar como de cristal. Ele não viu prédio nenhum. Aí ele viu seres, viu habitantes, mas não viu prédio. Por quê? Porque cidades não são casas e nem prédios. Cidades são pessoas. Vi também a cidade santa. Quem é esta cidade santa? Lembra do texto que eu li lá de Hebreus, na sua igreja, falando sobre os cidadãos dos céus? Então, olha, boa parte das expressões de João, elas não são assim... simbólicas? Não simbólicas, mas aquilo que ele entendia, ou ele tinha a capacidade de entender, porque eram coisas celestiais tremendas, né? Até ele mesmo não conhecia. Mas o que ele viu
combina com o que está nas epístolas. Tanto é que ele falou aqui, ele viu. Ele está vendo e depois ele descreve o que ele viu, ele não nem interpreta, ele só fala o que viu. Ele é uma testemunha. Quer ver? Olha que coisa fascinante a palavra de Deus. Alguém leia para nós 1 Tessalonicenses 4:14. Eu vou confirmar, é isso mesmo. 1 Tessalonicenses 4:14. Porque se cremos que Jesus morreu, Isso. e ressuscitou, assim também aos que em Jesus Lê devagar. Por favor. Porque, vírgula. Não, essa aí me quebrou, hein, irmão? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ok, essa tradução aí tá. Ó, na atualizada diz assim, mas é isso que você leu. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, Paulo está falando daquilo que no grego se chama parousia. O que é parousia? A gente fala segunda vinda de Jesus. É usada para a segunda vinda de Jesus. Mas o seu sentido é chegada de alguém importante. Comissão. Isso. Quando uma província romana ia receber um cônsul romano, eles diziam, vamos ter uma parousia. Quando uma província romana fosse receber uma autoridade do império, eles iriam acontecer uma parousia. Então, parousia é chegada de alguém importante. Então, essa palavra parousia, ela é usada para a volta de Cristo. Paulo usa a palavra parousia, que é a palavra do grego que ele entende que é correto para falar do segundo advento. Então ele fala que na parousia, Jesus, quando voltar, vai trazer em sua companhia quem? Os que estão lá no céu, os que estavam esperando a parousia. Trará em sua companhia os que dormem, mediante Deus. Exatamente isso aqui, ó. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Quando que essa igreja, ou quando que esses cidadãos, ou quando que essa nova Jerusalém desceu? Ela desceu do céu junto com Jesus para a ressurreição dos seus corpos. E olha lá, da parte de Deus, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É o que Paulo diz, olha lá, ó. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, da parte de Deus, a nova Jerusalém desce do céu. Ficou claro, meus irmãos? Precisa crer, mas ficou claro. Olha cá, quando é que vai acontecer esse casamento? Quando da ressurreição dos mortos e na transformação dos crentes vivos, quando houver esse momento transcendente, e aí seremos arrebatados nos ares, 1 Tessalonicenses vai dizer, nós vamos encontrar com ele nos ares. Mas é Pedro quem vai dizer o que vai acontecer depois que a gente estiver nos ares, arrebatados, do grego arpazô. Arrebatado é arpazô, do grego. Então, a igreja ressuscitada e transformada vão encontrar com ele nos ares. Mas não fala, Paulo não diz mais nada, ele só fala que vai encontrar com ele
ele nos ares. E é Pedro quem vai dizer em 1 Pedro 3, 2 Pedro 3, o que vai acontecer nos ares? A renovação do planeta. Nós, e é o que eu creio, seguindo a palavra dos apóstolos, nós, nos ares, vamos presenciar o julgamento de Deus sobre os ímpios, o julgamento de Deus sobre Satanás, o julgamento de Deus sobre a besta, o julgamento de Deus sobre o falso profeta, o julgamento de Deus sobre os ímpios. Nós veremos todos indo para o lago de fogo de enxofre, nós veremos a morte sendo destruída e nós veremos como a morte de fato é. E após isso, terra, restaurar, passando por aquela transformação que nós veremos diante dos nossos olhos nos ares. Quando terminar, fazendo limpeza para nós chegar. então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, preste atenção, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Agora olha aqui, Deus habitará com eles, não é nós habitar com Deus. Ele com nós. É Ele com a gente. Ó, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Então é Deus que vai habitar. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que coisa fascinante esta revelação que João traz para nós sobre o reino de Deus. E aqui é o casamento da noiva com o noivo. É quando o novo céu e a nova terra, não é? Que estarão presentes no universo naquela oportunidade, e quando a cidade de Deus vai ser essa restauração do governo de Deus. Por que Deus habitará com eles? Porque Deus vai voltar o governo outra vez. Só que com um detalhe importantíssimo. No primeiro estágio, na primeira terra, no primeiro céu, o mal já estava presente. O que diz Gênesis capítulo 3 sobre a queda do homem? Deus ensinava Adão e Eva sobre o bem e o mal. Opa! Então Deus não negou para eles a presença do mal. Porque Deus ensinava sobre o bem e o mal. E cabia Adão e Eva guardar o Cuida! jardim da Exatamente! família. Cuidado! Então veja, quando Adão peca e ele se esconde, ele fala, tive medo. Ué, então ele conhecia o que era medo. Ele não disse assim, olha, eu estou sentindo uma coisa estranha. Não, ele fala, eu tive medo. Porque medo ele já sentia antes. Mestre, nós reinaremos sobre quem? Eu vou chegar lá, foi muito boa a tua palavra. Então, o que acontece? Quando Deus falava, isso que você está falando, pastor Giovanni, quando Deus falava sobre o mal, eles tinham medo, mas se sentiam seguros porque estavam com Deus. Quando eles pecaram, sentiram medo e pavor, porque eles sentiram longe de Deus. Quando Deus pergunta, onde estás? Não é que geograficamente Deus não sabia. Quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Deus está dizendo assim, você está perdido, né? Você já não está mais comigo. Você fugiu da minha presença. Então o mal já existia. E Deus ensinava a conhecer. E tanto é que uma da proposta de Satanás para... Inclusive eu tenho uma trilogia de sermões. Eu tenho uma trilogia falando sobre as mentiras de Satanás. Satanás contou 3 mentiras para Eva. E eu tinha esse sermão. E desse sermão eu fiz 3 palestras. Muito interessante. Está guardadinho. Qualquer dia desse eu vou pregar em qualquer lugar que me chamar. Então, uma das coisas que Satanás fala para Eva é essa aqui. Vocês não precisam, se você comer desse fruto, você não precisa mais aprender de Deus. Deus tem muito o que fazer, olha o universo que Ele cuida. Vocês vão aliviar Deus, deixa Deus fazer o trabalho dele, que daí vocês não precisam mais ficar tendo lições com Deus, porque quando vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal, então aí vocês não precisam mais de Deus. Então o mal era uma presença real nos dias de Adão e Eva.
lançados ao lago de fogo para eternamente. Então, não tem mais chance de nada. Olha só esse outro texto aqui. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Quando você olha o texto de Gênesis, quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Mas a luz oficialmente só veio depois da criação do sol. Que luz é aquela? Que luz que era aquela? Glória de Deus. Porque o sol veio depois. Sol da justiça? Não, o astro rei veio depois. Mas o sol da justiça veio antes. Ou seja, que coisa fantástica, né? O mundo antes do sol já tinha claridade. Por causa da glória de Deus. O sol da justiça já existia antes do sol astro rei. É essa mesma luz que vai ter na nova terra. Por isso que não é precisar do sol nem da lua. Vamos sumir. Lá na criação nem precisava do sol e da lua, porque a glória de Deus já iluminava o mundo. Tanto que ele vai tratar de dia e noite depois. Exatamente. Ele vai tratar a noite e dia. Por quê? Porque Satanás já tinha feito o estrago na natureza. O que acontecerá com esse sol e com essa lua? Não vão existir mais, né? E o Hildo falou uma coisa muito importante. Quando você pega o texto de Gênesis capítulo 1 e 2, você tem a percepção que Deus está arrumando. Ele está fazendo separação de uma coisa, separação de outra. Alguém bagunçou aquilo. Está organizando. Ele está organizando o que ele já tinha criado. Porque a queda de Satanás foi entre Gênesis 1 e 1, 2. Inventou com tudo. Deus já, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus criou. Mas houve a rebelião de Satanás, ele veio aqui. Essa é a interpretação. Bagunça tudo, aí Deus vem e põe ordem, mas ele não põe ordem como ele criou. Ele já cria o sol e a lua. Já não tinha antes, agora tem. Antes era a glória dele. Olha que coisa fascinante quando você para para estudar. Aí o que Deus faz? Deus faz uma terra provisória, porque o mal já estava presente. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, mas ele cria o homem sabendo que o homem vai cair. Por isso que ele ensina o homem o bem humano. E muito interessante. Muito interessante. Quando Deus faz um novo céu e uma terra, é totalmente diferente dessa, porque ela está manchada pelo pecado. Deus deu uma arrumadinha para não ficar feio demais. Se a gente acha isso aqui uma coisa mais linda, uma paisagem linda, uma coisa tão maravilhosa, isso aqui está manchado pelo pecado, pastor José. Você imagina isso aqui quando era perfeito. Nós não temos noção. Nós não temos noção. E esquece, a gente nem tem noção. Só foi pecado o ato de Adão e Eva porque eles conheciam a verdade, porque Deus já tinha falado do bem e do mal. Claro, eles sabiam. Então, não seria pecado. Não, exato. Então o mal já era presente, mas o poder já tinha sido o motor da fundação do mundo, então estava tudo certo. Deus faz a terra provisória, houve tarde e manhã. E por que não houve manhã e tarde? O dia começa pela noite ou a noite começa pelo dia? Por que houve tarde e manhã? Né? Então, veja, está até invertido. Então, o que acontece, irmãos? Deus está planejando uma coisa boa. Pois a glória de Deus a iluminou. E o cordeiro... Opa, cadê o leão? Cadê o leão? O leão já fez sua parte. O leão já destroçou quem deveria ser destroçado. E por que ele ainda, a Bíblia diz que ele ainda continua cordeiro? Para a gente nunca esquecer o que ele fez por nós.
eu achei interessante, pode compartilhar agora? Rapaz, eu esqueci. Sobre quem nós reinaremos. Sim! Ah, tá. Foi. Por que Deus é chamado Rei dos Reis? Os universitários. Olha lá, o que o rei falou. Olha o que eu ia falar, o que o rei falou, o que o Rildo falou. O rei da vai. Camisa 10. Camisa 10. O primeiro vai ser presidente. Olha lá. Pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. Então o cordeiro é um personagem que a gente sempre vai ver. Porque a gente só vai morar no novo céu e nova terra por causa do cordeiro. As nações andarão mediante a sua luz. As nações. O que João está falando aqui? Que loucura é essa? Porque na visão dele, o que faz você perceber nações diferentes? O que faz? Características. O João está vendo que os seres humanos que habitarão nessa nova terra são diferentes, eles não são iguais, eles não são Vai ver os garrafas de refrigerante. baianos diferentes, baianos. Eles vão ver assim, tem um povo mais alegre, os baianos. Então, às vezes, Renato, a gente pensa que os habitantes da nova terra, ou os que vão ressuscitar, vão ser igual garrafa de refrigerante, tudo assim. A multiforme graça de Deus vai continuar. Então veja, as nações, então João está olhando que nessa nova terra tem nações que são representadas. E ele está vendo o negro, o índio, o mameluco, o branco, o negro, o asiático, o amarelo. Ele está vendo o ruivo, ele está vendo. Por isso que ele diferencia nações, né? As nações andarão mediante a sua luz, ou seja, a nova terra não precisa do sol nem da lua, assim como a terra, quando foi construída a primeira vez, não precisava. A luz de Deus veio antes da criação do sol. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. O que João está vendo aqui? Ele está vendo que esse sistema de governo vai voltar. Mas um governo de Deus, onde há justiça e paz, como está escrito ali. E os reis da terra trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Eu imagino, aí é eu que imagino, viu gente? Aí eu posso estar errado, redondamente. Mas eu imagino que essa nova terra seria uma réplica ou algo parecido da terra antes do pecado, antes até mesmo da rebelião de Satanás. É o que eu imagino. Se não tem noite, não tem sono, ninguém dorme. Não tem dorme, porque o que, né? Porque o cansaço é uma limitação humana, não é sinal de pecado. Fadiga. Fadiga não é Não sinal vai de ter o pecado. sol, não vai ter a noite. Não vai ter. Cansaço não é sinal de pecado, é limitação humana. Que o Cristo se sujeitou a isso. Né? Pastor, que forma a gente pode, o que você imagina no caso nosso, como nós vamos trabalhar essa fórmula de hoje? Olha, Que é meio... o que eu posso interpretar do que João vê, João está vendo pessoas com características diferentes, como foi falado ali pelo Rio, etnias. A gente vai ter a percepção da etnia. Agora a gente tem que tomar como padrão o corpo de Cristo quando ele ressuscitou. O corpo de Cristo quando ele ressuscitou era o mesmo corpo em termos de aparência. Mas tinha uma coisa diferente. Resplandecia a glória. Ele resplandecia uma glória, ele tinha os contornos diferentes. Isso chama-se transcendência. Transcendência. Não havia Não está- barreiras no caso. Nada. Não Nada. estava limitado a tempo e espaço. Não, por isso que o materialidade. Cronos não vai existir. Quem é que domina o Cronos? O Sol e a Lua. Se não tem Sol e Lua, não tem Cronos. Ao mesmo tempo que se podia tocar nele, ele transcendia. Ele paredes transcendia. Em lugares fechados. É Exato. uma matéria tridimensional. E aí,
ele sumia, aparecia, ia, viajava distâncias porque o corpo humano, passado de acordo com o que eu ensino da Bíblia, o corpo humano passará por uma transcendência, amado, tal qual foi o corpo de Jesus. Agora, a aparência é a mesma. Agora, a estrutura orgânica é outra. Até Paulo vai falar sobre a nossa esperança da ressurreição. Que Cristo é a nossa esperança. Porque, exatamente, por que Cristo é a esperança? Ele ressuscitou. Olha que coisa mais interessante. Se você pegar a Bíblia bem assim, sem paixão, você vai ver que o clímax da nossa redenção é o corpo novo. Não é outra coisa. Não é. É o corpo ressuscitado. É o corpo transformado. Né? Sem as limitações e os sofrimentos que é caracterizado pelo pecado nessa terra que a gente vive provisória. Por exemplo, eu não creio, pelo menos é o que a gente entende biblicamente falando, não vai ter suor, porque suor é um símbolo do pecado. Faz parte da maldição do pecado, o suor do teu trabalho. Por isso os sacerdotes não utilizavam qualquer vestimento, usavam estolas sacerdotais de linho fino, para não suar, né? Outra coisa que eu acho que também não vai ter, excremento. Porque na Bíblia, deixa eu entender que o excremento é uma coisa suja, imunda. E aí Deus criou aquela série de cuidados, né? Com relação a cuidados sanitários com o povo de Israel, né? Quando iam defecar, tinha que fazer um buraquinho, tapar e determinadas coisas. Então assim, claro que a gente não sabe detalhes, mas a gente imagina dentro da perspectiva bíblica que provavelmente essas coisas sujas, né? Que lembram e simbolizam o pecado, provavelmente não vai ter esse. E o que a gente pode pegar, o máximo, Marcos, que a gente pode pegar, o máximo, mas assim, não podemos inventar história também. Sim. É o corpo de Cristo ressuscitado. Ele comia também, ele cozinhou, fez um lanche. Ele preparou um lanche, comeu com os discípulos, aquela coisa toda. Ele fez o peixe. Então você vê que essas questões do corpo, não fala que ele teve fome. Porque a fome também não é uma questão do pecado. A fome é uma questão de limitação humana, porque o Cristo teve fome. Então, não que ele teve fome, a comida era um prazer diferente. Um deleite. Um deleite. Um deleite. E também a própria dinâmica biológica seja alterada. E a própria dinâmica biológica é outra. Ele come por prazer, mas não come por necessidade. Sim. Então, o corpo glorificado, pegando o corpo de Jesus, é mais ou menos por ali que a gente... Porque a Bíblia fala que a gente vai ter o mesmo corpo que ele teve. Por isso que ele é o primogênito dentre os irmãos. Não vai engordar, você falou, né? Não vai. É porque não tem fritura. É tudo Engraçado, né? por aí. Mas continuando aqui. Lhe trarão a glória e a honra das nações. Olha, só nesse texto aqui, João menciona nações algumas vezes. As pastoradas ficaram tristes porque não vai ter torreios. Na cidade nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Então fritura não tem. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Para concluir esses slides e para entrar num outro para a gente terminar, agora esses slides, viu Renato? Agora eu vou passar lá no grupo, tá? Deu 59 slides. Nossa. Agora eu vou passar lá no grupo, vocês pegam os slides daí para Pegar vocês. uma noite passar no grupo? dois todos. Vou. Quando termina o grupo de slides, eu passo para o grupo. Pode usar o slide? Não? Pode, vontade. Ô, gente, eu estou dando esse slide para vocês usarem. O material que eu distribuí para vocês é para vocês usarem. Abençoe a igreja de Mas quer que vocês. coloque o nome dele também? Lá embaixo? Se você quiser, fica à vontade. Cadê os direitos autorais? Fica à vontade. Olha lá. Na verdade, é até estranho você falar isso, porque todo sermão que a gente faz é plágio, né? A gente só prega o sermão de alguém. Eu prego o sermão de Paulo, de Pedro, de Isaías. Até Jesus usou o sermão de Isaías. Né? Já Estevão, Pedro usou o sermão de Estevão, é tudo plágio, não tem jeito. O Jesus usou o sermão de Isaías. Mas hoje não é assim, você prega uma mensagem e o cara vai lá no Google e diz assim, ele copiou do Hernando. Misericórdia. Às vezes o Hernando copiou de mim, rapaz. Por que não? Não, mas daí o cara copia a introdução do Hernando. Aí copia a transição, copia a conclusão, um exemplo. Aí não
Ai, não dá, é cara de pau. Até o testemunho dos parentes do Hernando, cara. Copiar o Pô, Irã. aí é demais, né, Luiz? Vamos copiar o Irã, então. É, Uma cópia Gente. baixada. vamos lá. Olha esse texto aqui. Milton, lê para nós. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Só um instante antes que você continue. Todos os anjos com ele. Você E é tudo, imagina na minha isso? dúvida. Não é, o céu vai ficar vazio, meu. Você tem noção disso? É muita gente. É muito ser, cara. Mas vamos lá, Milton. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, Olha a ênfase, olha a ênfase. mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do O mundo. que Jesus está dizendo aqui? Somos eleitos. Vamos voltar. Essa igreja é eleita, é verdade. O que Jesus quer dizer aqui? Quando passar por toda a transformação, todos os anjos voando nos ares. Que o todos pode ser 15 também, né? 100. Daí, terra restaurada. Aí ele fala, tome posse disso aí. Isso aí é que estava preparado desde a fundação do mundo. Houve um estrago, mas agora não vai ter mais estrago. É isso que ele está falando isso aqui. É isso que ele está falando isso aqui. Toma aí, o mundo é de vocês outra vez. Esse mundo já era para ser assim antes. Então, quando Jesus esteve nessa terra, eu não vou dizer que ele pensou isso, mas eu pensaria, porque eu penso e vocês pensam o que eu vou dizer. Você está conversando com uma pessoa, você está conversando com uma criança de 8 anos, e ela te faz perguntas tão bobinhas, que para ela é muito séria, mas que para você é tão bobinha, que você pensa assim, coitado, não viu nada ainda, não é? Não é assim que a gente faz? A criança chora, porque ele pegou meu brinquedo, e você olha assim, oh meu Deus. Jesus olha para aquelas pessoas todas e fala assim, se vocês soubessem o que vai acontecer. Se vocês soubessem o que está sendo preparado. Se vocês soubessem o que vai haver, vocês não ficariam assim. É isso que ele quase fala para as pessoas. Porque aí então ele vai dizer, toma aí, isso aí é o que era antes. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor, mas essa questão aí que você avalia, todos os anjos, são todos? Bom, aí quem tem que responder é Jesus, né? Não, sim. Ele disse todos. Sim, mas será que são todos? Né? Todos! Olha, Marcos, você falou uma coisa boa. Gente, presta atenção. Com Jesus, nunca você ouviu ou algo parecido como hipótese. Jesus nunca fez afirmação que talvez fosse hipótese. Nunca, você não vê. Ele fala a coisa mais absurda. Quer ver uma coisa absurda que ele fala? Se em vós houver, se em Sodoma e Gomorra houvesse os milagres que vocês viram, eu vos afirmo, eles estariam vivos até hoje. Isso se chama onisciência lata. O que é o onisciência lata? Onisciência lata é saber até aquilo que não aconteceu e poderia ter acontecido. Ele conhece o que vai acontecer e conhece até o que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Olha que coisa tremenda. E aí ele diz, se em Sodoma tivesse operado um milagre, eles estariam vivos até hoje. Ou seja, ele não fez uma hipótese, ele fez uma afirmação. Então, quando ele diz todos os anjos,
Cristo põe portas. Não vai ficar um de fora. Não vai ficar um, cara. Aí você fala, mas como é que é possível? Gente, nossa mente humana não pode conceber essas coisas. Eu só posso, por exemplo, deixa eu falar, eu gosto de usar essa ilustração. Você tem um filho de 3 anos de idade. Você fala para ele assim, filho, não meta o dedo na tomada. Ele tem 3 anos de idade. Aí você vai falar bem assim, filho, não põe o dedo na tomada, porque a tomada, no fio da tomada, passa corrente elétricas. Os íons negativos, positivos, os polos, ele está entendendo tudo. Você vai dar uma aula de eletricidade para uma criança de 3 anos. Aí ele vai entender, Renato, o motivo porque ele não pode levar o dedo na tomada. Ele não vai entender nada. Basta ele apenas obedecer. Não meta o dedo na tomada, senão você vai fazer um dodó em você. É o suficiente para ele não. Então, a mente humana não é capaz de conceber isso. Basta apenas a gente crer. Se ele falou que é todo, acabou. Mas como é que vai ser? Não sei. Ele falou que é todo, acabou. Não se discute com ele. Quando ele me fala que é a terça parte, é a terça parte. É a terça parte. Quanto que é em número? Não sei, mas é a terça parte, acabou. É isso aí. A Bíblia não trata com hipótese e nem trata com suposições. Ela só trata com afirmações verdadeiras. Mesmo que a minha mente não conceba, mas se ele falou, é isso aí mesmo. As pessoas vão estar como nos dias de Noé, casando e dando-se em casamento. É isso aí mesmo. Ele falou que vai. Ele não falou possivelmente, ou talvez. Não, ele falou que vai estar. O peixe engoliu Jonas, né? Nós cremos. Cremos. E se Jonas tivesse engolido... Mas a gente acredita também do mesmo jeito, ele falou. Você falou uma coisa absurda, né? Como é que o sol parou no vale de Aijalon e a lua em Gibeon? O cara falou assim, Deus, eu preciso de tempo. Eu tenho que chegar lá no acampamento deles antes que eles acordem. Vai lá, meu filho. Até tem uma coisa interessante sobre isso aí, né, que eu quero dar testemunho. Falou, Brasil. Agora eu quero ver, fala. Quando você chega dentro do Mar Vermelho, não é uma praia, Não, é um precipício. você esteve lá. Enfim, e quando você diz o mar se abriu, o povo passou a pés enxutos, você crê que Deus criou um caminho para o povo? Que é outra coisa Ou absurda. você acha que o mar se abriu e não ficou lama para o povo passar, não molhou os pés, que a Bíblia diz que não molhou os pés. Passou a pé seco. A única possibilidade é, Deus criou um caminho dentro do mar, o mar se abriu e Deus criou um caminho para o povo passar. E acabou a conversa, ninguém discute. Se você parar para pensar nisso, se você parar para pensar nesse episódio de Josué, os únicos caras que viajaram e que tiveram no mesmo período de tempo, ao mesmo momento, foi ele com seus soldados, enquanto todo o planeta parou. Os únicos que estavam em movimento na história foram eles. Isso é loucura. Congelou o povo. Congelou. Eles foram os únicos que estavam ativos quando o tempo parou. Se você imaginar que toda a natureza parou, tudo parou, só aqueles caras estavam em tempo presente. Agora, é isso aí mesmo, é como você falou, Renato. Nesse caso, é o Jonas que engoliu a baleia, vamos dizer assim. Às vezes nosso próprio ser, né, ele rejeita crer, né, nessas coisas absurdas. Por causa das nossas limitações. Na limitação. Quantas vezes, eu escuto perguntas de cristãos sinceros que falam assim, mas pastor, será que a gente vai ressuscitar mesmo? E aquele corpo que morreu queimado, aquele corpo que morreu comido por animais, aquele corpo que foi triturado por bomba? Eu falei, meu irmão, eu só dou uma resposta para ele, Ezequiel 37. O vale dos associados. Você acha que o Deus, eu falo, você acha que o Deus que criou esse mundo maravilhoso do nada, é difícil para ele fazer alguma coisa daquilo que já existe? Abraão tinha fé que Deus ia recobrar Isaac das cinzas. Exatamente. Sim, Oswaldo. Quando Deus pergunta para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Poderão reviver? É uma pergunta. É uma pergunta. Ele transfere a pergunta para Deus. Tu sabe. Por
Olha o dedinho desse aqui. Esse aqui eu não acreditava. Pô, ele acreditava, porque um Deus que... Não, ele podia dizer, não, eu acredito porque o senhor está... Não, a resposta dele é muito educada. Olha, eu acho que não, mas o senhor que sabe. E você não falou bem. Profetizar sobre a palavra. Então, aí não, e o duro que... Daí, Oswaldo, você pega o texto, vai ficando mais absurdo, então Deus fala, então profetiza. Aí, quer dizer, o cara profetizou, mas... Eu sei e me obedeço. Exatamente. Eu não sei o que vai acontecer, mas se Deus falou, eu vou fazer. Eu acho que não vai dar em nada. É a mesma coisa. Lança a rede lá. Ô senhor, o pescador aqui sou eu. O senhor é macedeiro. Uma coisa do milagre do vinho, né? Os caras falaram pra mim, rapaz, Deus quando faz o milagre é perfeito, aquele vinho tinha álcool. Né? Mas aí pergunta, será? Não. Não, eu sei, o cara levanta isso aí. Será que tinha? Então... O pessoal fala que Jesus transformou, né? Mas o pessoal diz que Jesus bebeu tudo. Gente, vamos terminar a aula aqui, ó. Mais 10 minutinhos. Mais 10 minutinhos pra gente ir embora e almoçar. Já vai almoçar hoje aí? Vamos lá. O termo grego para reino é usado 162 vezes no Novo Testamento, com a maioria delas se referindo ao reino de Deus. 162 vezes, a maioria é reino de Deus. No entanto, com que frequência nós, como crentes, discutimos o reino de Deus e o mantemos em primeiro plano em nossos corações? É a pergunta que eu faço. Aí vamos àquela questão lá do Rio no começo da nossa aula. A gente discute mais sobre o reino de Deus ou sobre como é que está a igreja? A gente fica pensando mais sobre o reino de Deus ou a gente fica pensando mais sobre... a gente vai pintar a igreja de azul, de amarelo? Preocupação. A gente vai se preocupar sobre o reino de Deus ou a gente vai se preocupar com a eleição que vai ter semana que vem para presbítero? Nossa, verdade. Dia 30. É tanta religião dentro da igreja da gente que às vezes o cara não vai no culto, mas se você marcar uma reunião administrativa, ele está lá. Se for para pendurar alguém aí, que ele vai mesmo. Vixe, se for para botar alguém na fogueira aí, que ele está. Prego, martelo. Exatamente. Mas então, aí, gente, é que eu estou questionando aqui. Ó, com que frequência nós, como crentes, discutimos o reino de Deus e o mantemos em primeiro plano nos nossos corações? O que diz? Não, tem que ver o que diz o estatuto da igreja, não, meu amigo? Não estou falando de estatuto de igreja. Estou falando o que a Bíblia diz. O reino de Deus não... O que o reino de Deus diz, exatamente. Totalmente. Igual tem aquele... vamos... O que você acha do irmão fulano de tal ser presbítero? Não, mas pelo estatuto ele pode, ele é membro aqui, é dizimista. Não, mas o cara é meio vida torta, ele tem coisas suspeitas. Não, mas não tem problema não. O estatuto diz que ele pode ser presbítero. Mas é o que o estatuto diz, o que o reino de Deus diz. Entende o negócio? Então, com que frequência que a gente mantém o reino de Deus como plano em nossos corações? Então, mas aquele pastor lá, rapaz, aquele tem 3 pastores numa igreja. Lá tem quantos? Tem. Aí quando o pastor titular vê que o pastor auxiliar está se dando bem, manda ele para o Paulista. Fica lá um tempo. Fica lá ainda. Porque quando o pastor perde a noção do reino de Deus, o colega que está com ele não enxerga ele como uma bênção no reino, como um rival. Qualquer semelhança é coincidência. Vou botar esse cara lá na porta do inferno. Sumir com ele daqui. Ou chuta. Mas quando o cara não está no reino. Agora, quando o Rildo falou, quando o coração do religioso, do pastor religioso está cheio, eu falei lá no grupo dos pastores lá na Cianorte, né? O pastor, ele tem, quando fala, o pastor tem poder. Sim, é o pastor que tem que ter o poder. Mas na maioria dos casos é o poder que tem o pastor. E quando o pastor fica absorvido pelo poder, ele não abandonou a fé, cara.
Se deforma. Ele se deforma. Se despersonaliza. Eu falei isso lá. O poder despersonaliza o cara. Então, enquanto ele tem poder, tá bom. Mas agora, quando o poder tiver ele. O pastor Marcão não tem dois pastores de alto nível no mesmo lugar, é difícil. Né? Não é difícil, cara. É difícil. No meu é difícil. Só você sabe o que pode ser uma diferencial aí, Luiz? Consanguinidade. Consanguinidade é que faz a diferença. Entendeu? Por exemplo, se os dois são irmãos, se é pai e filho. Entendeu, né? Agora se é. Pastor, mas em cima dessa questão eu já vi um absurdo acontecendo. Tinha um obreiro na igreja que o povo criticava por ele trabalhar bastante. Então ele era muito apontado. E aí foram reclamar dessa pessoa no pastor. O pastor, bom, já que eles estão assim com você, a partir de hoje, você vai ficar lá em cima do altar. Você vai ter que te engolir lá. Mas é terrível, umas coisas que... E o cara passou daquela época, passou a ficar no altar da igreja. Ficar lá em cima, onde tem os costumes de algumas igrejas de sentarem lá os obreiros, né, alguns. E ele colocou ele lá atrás, falou, eles vão ter que te engolir aqui em cima. Sabe, eu esqueci, o Baco está falando uma coisa. Sabe uma coisa que eu fico bem triste, cara? Eu vejo acontecer constantemente. Eu só fico triste. Mas não falo nada e muito menos eu julgo. Quem sou eu para julgar qualquer coisa? Mas quando vai apresentar um pastor para pregar na igreja, eu quero convidar aqui o pastor presidente. Grande servo. Exatamente. É grande. Pastor presidente. Aí o cara chega lá para pregar e fala, eu sou pastor presidente da igreja tal. O que ele quer dizer que ele é pastor presidente? Pastor sênior. Ninguém fala presidente, mas é sênior. É, sênior. Gente, nós somos no reino de Deus, quem quer ser o maior, seja o menor. Mas quando o cara fala pastor presidente, assusta. Exatamente, é o poder, ele evoca o poder. Tá te tratando, é ungidão. Meu Deus, está tratando eu na sua vida hoje. E quando fala, pastor, quando fala presbitério, ainda mais forte ainda. Rapaz, eu absorvo bem, eu não ligo. Às vezes, aqui o pastor da igreja luterana ali vai pregar, ele é presidente. Tá bom, pode falar, mas eu falo assim, Deus, Presidente nacional. Presidente nacional. Ele fala, mas o peitinho dele. Você é Deus agora, né? Pastor, mas se não fizer assim também, os caras falam assim, não me deram a honra. Exatamente. A gente acaba falando, o livro não fala isso, mas... É verdade. Mas é verdade. Não, mas se o cara fala assim, poxa, eu sou... Não, aí você falou, José, se ele não anunciou que eu sou o presidente, eu vou dizer que eu sou. É perigoso ele incluir Meu irmão, o você esqueceu de dizer que eu também daí a sou. honra, quem tem honra, e você o camarada vai ser honrado. Ou tira o obreiro do campo, né? Agora, ou isso. Agora eu pergunto, isso aqui como é que fica? Isso aqui como é que fica? O reino de Deus. Esse cara está fora. Basileia. Não tem não dizer aqui não. Gostei do efeito que deu ali. Eu? Não acredito que... Você não sabe quanto tempo leva para fazer isso? Acredito que uma das razões pelas quais não falamos sobre o reino de Deus tanto quanto deveríamos é porque não entendemos totalmente esse conceito misterioso. Entendeu? Por quê? Porque muitos de nós, e eu vou pegar a palavra, não sei se foi do Rildo ou se foi do José, faz sem perceber. Faz sem perceber. Porque na mente já não está... O reino de Deus é um assunto da vida cristã, mas não é o todo da vida cristã. Na mente dele. Né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o termo reino é entendido como natureza dinâmica e se refere principalmente ao governo ou ao reinado de um rei. Raramente é usado em sentido estático para se referir a um território. O resultado, na grande maioria dos casos, seria melhor traduzir a expressão reino de Deus como governo de Deus. Alguém quer ler Jeremias 33, capítulo? Não, é muito grande, né? Leia em casa, anote aí para você ler em casa. Gostou do efeito, Luiz? Olha lá, de novo. Sim. Olha lá, Luiz. Olha lá. Chamar a mídia do... Eles estão diminuindo o sino na igreja e investindo. É verdade. Ô Caio, lê para nós ali, por favor, esse slide. Muitas pessoas pensam no reino de Deus como o céu ou a igreja,
No entanto, o reino de Deus não é um lugar físico real. Uma definição prática do reino de Deus, a partir de uma perspectiva bíblica, pode ser vista como o reino universal de Deus como Criador e a obra exaustiva de Cristo como Redentor. Visto que Deus é eterno, seu reino é eterno. O reino de Deus transcende o tempo e o espaço. É verdade. Olha, eu quero concluir algo, e hoje eu vou fazer uma coisa especial, que eu sinto que Deus está... Você saiu? Eu nem vi. Nós vamos terminar hoje diferente, tá? Informado, né? Hoje nós vamos terminar com tempo de oração. Vamos dividir em grupos aqui. A gente vai aqui no gramado e na natureza, vamos orar a Deus, e depois quem vai almoçar volta para cá, e quem for tiver que ir embora pode ir para casa, mas a gente vai terminar com um tempo de oração, todo mundo junto. Aleluia. Ok? Eu queria, dentro dessa perspectiva do que o Caio leu, quero ler um texto. Deus sempre trabalhou com reinos. Em Apocalipse capítulo 17, verso 9, diz assim, Apocalipse 17, verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Interessante a revelação dessa mulher. São também 7 reis. São também 7 reis. Dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. Preste atenção. Quero terminar o texto. João fala que tinha 5 reinos antes. Ok? Quais? Quem quer dizer? Quais os impérios que veio antes de João? Babilônia. São 5. Babilônia. 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos lá. Como falou? Babilônia. O Babilônia está no número 3. Persa. Grego. Persa. Medo persa. Mas acontece que o Ciro foi malandro e deu um golpe, né? Ficou só Império Persa. Número 5, grego. Vamos parar aqui. Dos quais caíram 5. Quais são os 2? Egípcio. O egípcio. Não. E o assírio. Aí João fala, dos quais caíram 5. Quais os 5 impérios que caíram? Grego, persa, babilônico, assírio, egípcio. Um existe. Qual é? Do tempo dele? Romano. E o outro que quando chegar tem que durar pouco. Qual? O anticristo. O anticristo. 7 é o número da perfeição. Toda a história da civilização humana, ela está sendo sustentada em impérios ou reinos. Até então, nós conhecemos 6. E todos eles caíram. Todos eles. E o 7º, quando chegar, preste atenção. O assírio, na verdade eu inverti, primeiro é o assírio. Tinha o assírio, o egípcio venceu o assírio, babilônico venceu o egípcio, persa venceu os babilônicos, grego venceu os persas, romanos venceram os gregos. O anticristo vai ser a soma de todos esses, e o outro reino que vai destruir esse
Reino de Deus. Você pode dizer um aleluia aí? Aleluia. Quando é que vem o reino de Deus? Por que Jesus vai vir com todos os seus anjos? Porque quando um imperador vai dominar outro reino, ele tem que ter a sua força bélica total. Isso aí é a pedra que é cortada sem auxílio de mão. É a pedra cortada sem auxílio de mãos que desce do céu e atinge a estátua nos pés. Ela cai, todos os reinos se dobram diante do reino de Deus. Todos os reinos são pálidos perto do reino de Deus. Todos os reinos viram pó diante do reino de Deus. E o reino do anticristo também vai virar pó quando a última trombeta tocar. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos quantas pessoas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dá para 18 dividir em? 3 em 3. 6 grupos. 6 e 3, ok? Então de 3 em 3, vamos aqui. Quem quiser ficar aqui pode ficar. Quem quiser ir lá para o gramado, lá é gostoso, pode ficar. Aí quando você terminar no seu grupo de oração e quiser ir embora, fica à vontade. Mas se quiser ficar para almoçar com a gente também vai ser um prazer. Ok? Eu vou orar por Nilton mais o Luiz.